Olá, estamos começando aqui mais um Ponto de Vista, você sempre conferindo conosco neste horário do almoço, né? Horário da 1h30 da tarde, o horário tradicional do debate político e da discussão dos temas importantes aqui, da pauta da cidade e, claro, da nossa região metropolitana e dos temas de interesse nacional também. Sempre com a nossa reprise, claro, também de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, aqui na Santa Cecília TV. Debate importante a respeito dos temas que fazem a pauta. Na capa da revista Veja, nesta semana, não é? É algo deprimente para a polícia do estado de São Paulo, né? Lamentavelmente, né? É um assunto que a gente já debateu aqui, já discutiu aqui algumas vezes, né? O estado com grandes dificuldades financeiras, como todos os estados estão neste momento, né? Basta ver o que acontece no Rio de Janeiro, né? Mas parece que agora, definitivamente, aquilo que a gente vem colocando aqui, que é um bom investimento que vem sendo feito na Polícia Militar e o investimento zero que vem sendo repassado à Polícia Civil, agora realmente ganhou aí a mídia nacional e há que ter explicações aí do secretário de Segurança Pública, do próprio governador Alckmin, do que está acontecendo aqui no estado de São Paulo, que, claro, reflete aí também o que é o que a gente vê pelo Brasil afora. A situação é crítica, né? Vamos debater isso, vamos falar de política, uma série de assuntos importantes. Recebendo aqui à minha esquerda o Odair Gonzalez, advogado, político, né? Coordenador do PR, perdão, né? PR aqui na região metropolitana, né? E também envolvido aí em uma série de outras questões importantes. Tudo bem, Odair? Prazer revê-lo. Tudo bem. Milhar Boturão, grande jornalista, grande fera da comunicação na cidade. Tem um prazer estar aqui com você aqui. Boa tarde a todos. Com a gente também o advogado Armando de Matos Júnior, né? Advogado da área criminal, que mais uma vez nos dá o prazer e a satisfação de participar com a gente. Tudo bem, Armando? Prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Boturão. Um prazer estar aqui com você mais uma vez, com meu amigo Marcos Santana, com o Odair. Prazer estar aqui. E o Marcos Santana, lá na ponta, sempre atento aos acontecimentos que se passam pelas redes sociais, as informações mais importantes, claro, e as nossas transmissões e a sua participação também. Tudo bem aí, né, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde especial você que nos acompanha ao vivo. Convido você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou e-mail, contato@pontodevista.tv.br. E você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Não sei se saiu pelo Facebook a nossa publicação aí diária dos convidados do programa, eu não acompanhei hoje, eu não consegui entrar. Saiu lá o deputado saiu. Paulo Correia? Isso, Paulo Correia. Você que acompanhou pelo Facebook, o convidado era o Paulo Correia, né? Deputado estadual. Qual é o partido, Paulo Correia? O PEN, né? Partido Ecológico Nacional. Partido Ecológico Nacional, o PEN, né? Mas, lamentavelmente, eu acho que algumas assessorias ou alguns políticos aqui da região, acho que tem alguma dificuldade de prestar esclarecimentos, né? E falar sobre os seus mandatos, né? Porque 11 horas da manhã, ligar aqui para a nossa produção, ligar para o nosso Marcos Santana, dizendo que estava na porta da chefia da Casa Civil do Governo do Estado esperando o chefe Samuel Moreira atendê-lo, não é? E teria que desmarcar o programa, é algo realmente triste, né? Lamentável. Se tem uma agenda no Palácio, às 9 horas, 9h30 da manhã, você não marca um programa de televisão em Santos às 1h30 da tarde. Não vai ficar você imaginando que pode ser que dê tempo, deve haver tempo, enfim, porque é um desrespeito aqui com o Santana, né? Com a gente aqui, com o público e com a emissora também. Nós estamos aqui para prestar serviço e oferecer o nosso espaço aqui os deputados em tese da região, né? Eu digo em tese porque o Paulo Correia teve 4.000 votos em Santos, ou 5, 4.000 votos não sei aqui, ali, enfim, né? E a gente procura tratá-lo como um deputado da região. Ele tem aparecido aí, mostrado interesse, não é, nas coisas da cidade, da região metropolitana. Mas, lamentavelmente, tem que fazer o registro, porque o Facebook, todo mundo acompanha o Facebook, não, Santana? E o Aldo e o Léo estão sempre aí colaborando com a gente e publicando aí pelo Facebook os nossos convidados, né? E, claro, gentilmente, o Armando aceitou o convite, o Daír já estava na nossa agenda, né? São dois companheiros e que tem sempre coisas importantes, são sempre antenados com a cidade, com a região e com o país, para, claro, fazer um bom programa para você também. Eu queria deixar registrado aqui, lamentavelmente, a ausência do deputado estadual do PEN. Bom, a capa da Veja, você viu a capa da Veja, Odair Gonzalez? Vi. Infelizmente, a gente já tratou aqui em outras oportunidades, várias e várias vezes, até com o próprio Gaetano Vergini, não é? Que é uma referência, não é, da Polícia Civil aqui na cidade e na região sobre essa situação. E agora
uma revista de circulação nacional coloca aí o caso, não é? O distintivo, né, da Polícia Civil quebrado ali, né? E o que a gente acompanha, o que dizem aqui os especialistas, realmente é isso, né? Bons investimentos na manutenção da Polícia Militar, a PM, que exatamente isso precisa acontecer, claro, sem dúvida, mas a Civil meio que de lado, né? Então, eu acho que a gente está na contramão, né? O Armando é criminalista, acho que deve, não sei se concordar, mas estamos aqui para discutir. A polícia militar é uma polícia ostensiva, né? A polícia que vai para a rua, a polícia que combate diretamente o bandido, a vagabundagem, a delinquência. E a polícia civil, né? É aquela que vai cumprir mandados judiciais, aquela que vai investigar, é aquela que teria que ser mais científica, né? Que teria que ter mais prevenção, mais aparelhagem, mais dinheiro, mais recursos, mais motivação. E o que a gente percebe na prática é que falta, de fato, investimento nessa área da polícia. Quer dizer, não adianta você ficar investindo, ou pode investir, também não investe muito, investe um pouco mais na polícia militar, que é mais ostensivo, ou seja, o crime está aí, vamos dar pancada, vamos resolver de qualquer jeito. Mas não vamos investir naquilo que seria prevenir o crime, não vamos aqui na busca da investigação adequada. E a gente está vendo, Buturão, é que está fechando distrito policial mesmo, está fechando. Tá. Recentemente no Litoral Sul, fechou um distrito. Né? Tem uma repercussão terrível, se não me engano foi em Peruíbe, acho que foi em Peruíbe. Aqui, né? No final de semana só funciona... Aqui funciona, a Zona Noroeste fecha o 5º distrito, fecha a noite. Aqui você quer fazer uma ocorrência, só tem um de plantão. Né? Então isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim, até porque reflete a própria malandragem. Já sabe que distrito não funciona, sabe que a polícia é precária, que vive de pires na mão, pedindo para reformar a viatura, pedindo para arrumar gasolina, pedindo para comerciante. Imagina um comerciante desse envolvido em alguma coisa, qual é a moral que a polícia tem lá para prender um cidadão desse que auxilia a polícia? Né? Imagina. Então, veja, eu acho que o governo, não é o governo do Estado, não, isso acho que é o Brasil do modo geral, né? Aqui nós temos pelo menos entre os PMs mortos um número bem menor do que acontece no Rio de Janeiro, que lá a violência, lá quem toma conta da segurança são os bandidos, as milícias, as quadrilhas do morro, os donos do tráfico, lá eles que comandam a segurança pública nas zonas mais carentes da cidade. Centésimo, né? Centésimo PM morto ontem pela manhã. Isso é um absurdo, Eu sou de um tempo, né? Eu sou advogado desde 74, né? Formei em 74. E eu sou de um tempo que os mais antigos vão lembrar. Teve época, viu? Eu estava na faculdade ainda, e lá na minha classe estudavam lá alguns investigadores de polícia, delegado, que depois viraram delegado de polícia. Normalmente é assim, né? E eles um dia chegaram assim, brincando, falaram para mim, sabe, Lei? Hoje, eu cheguei lá e falei assim, era o 4º e o 5º andar, que era o Palácio da Polícia, entre os presos condenados, era o 4º e 5º andar do Palácio da Polícia, na São Francisco, né? E embaixo era o Chiqueirinho, lá que era o correcional, chamava de Chiqueirinho. Falei assim, olha, quem quiser fugir, foge, está aberto aí. Eles falavam isso. Falavam assim, olha, está aberto, quem quiser fugir, a porta está aberta, tá? Não saía um. Por quê? Tinha medo. Eu vou sair? Não, se eu sair eu morro. Morro. Atirar em delegado de polícia, atirar em policial, estava condenado. Condenado à morte. Condenado à morte. Então, hoje, os caras matam polícia como troféu. Olha, tá aqui, eu sou matador de policial, tá aqui uma tatuagem. Ele se identifica como matador de policial, é um grande troféu e sobe no meio da malandragem, cresce de status no meio da malandragem. Mas aqui em São Paulo ainda tem um pouco disso. Os valores estão tudo invertido, Então, hoje, o cara foge, hoje tem saída do pai. Teve um lá que foi entrevistado, você saiu no Dia dos Pais, e o teu pai? Já morreu faz 10 anos. Pô, mas saiu no Dia dos Pais, outro sai no Dia dos Filhos, não tem filho, outro sai no Dia das Mães, não tem mãe, outro sai no Natal, não sabe nem o que é Natal, porque nunca comemorou, porque às vezes não tem família. E a falta de família é que leva à delinquência, né? Então, isso tudo facilita a própria progressão indevida, mandados mal cumpridos, nego que está preso, que deveria estar solto, os bandidos que poderiam estar presos estão saindo. Então, enfim... Eu acho que tem que dar acho que não sou eu, não. Acho que a sociedade toda está concordando que tem que ter uma reforma completa no sistema judiciário, penitenciário, de repressão,
né? Porque não dá para conviver com tanto crime. Nós vivemos muito inseguro. Aqueles que tiveram a chance de viajar um dia para fora, você fala, qual é a sua sensação de estar fora? É a sensação de segurança. Você sai e anda a qualquer hora do dia, da noite, Isso madrugada, você sabe que não será assaltado. Essa sensação não tem preço. E é isso que está levando as pessoas a investir fora do Brasil, morar fora do Brasil, porque aqui está virando terra de vagabundo, terra de malandragem, terra de bandido. Pode até aparecer um homem-bomba, né, explodindo lá um... Sim, mas isso é tão raro. Aqui morre mais gente sendo assassinada do que a guerra do Iraque, do que a guerra do Vietnã. Aqui morre, mortos aqui por assaltos, o equivalente é uma guerra do Vietnã, que matou milhares de americanos e tem números menores do que nós. Falamos aqui semana passada, 160 mortes por dia no Brasil, assassinados. Sem falar as mortes no trânsito também, que também vitimam muitas pessoas. Mas no trânsito é semelhante. São 2 guerras por ano. 2 guerras do Vietnã por ano. Tanto no trânsito como pela delinquência, pelos bandidos. Isso é real. É verdade. Armando de Matos, que acompanha isso diariamente, não é? Especialista na área criminal, enfim, não é? E, claro, tem também a sua posição a respeito dessa situação toda que nós estamos discutindo aqui, né, Armando? Sim, boa tarde a todos. Boa tarde aos amigos da mesa. O último grande aporte feito no estado de São Paulo foi pelo então governador Orestes Quercia. Ele dobrou a quantidade de delegacias em São Paulo, eram 51, as delegacias passou a 102, 103, uma coisa assim. Daí para frente nada mais foi feito, os prédios não foram reformados. Os prédios da nossa região estão caindo. Observe o Palácio da Polícia, que é um prédio tão bonito, de uma arquitetura tão bacana, construído ao mesmo tempo do prédio do Fórum. Nós entramos no prédio do Fórum Criminal, o Fórum Central, ele é reformado, pintado constantemente. Existe uma manutenção. O Palácio da Polícia, que já abrigou cadeias, tanto no 4º e no 5º andar, como no térreo também, já foi cadeia antes de ativarem o 5º DP de Santos. E o prédio está desmanchando, literalmente desmanchando. Como a Polícia Civil está desmanchando. Só que quem paga a conta é o cidadão. Porque qual a função da Polícia Civil? Investigar. A Polícia Militar é reprimir. Naquele momento está acontecendo ali o fato, a polícia corre lá, resolve, etc. Mas a investigação que vai combater os traficantes, os ladrões de carro, os receptadores, os grandes criminosos, é a Polícia Civil, que é exatamente o que faz a Polícia Federal para a União. Observem agora, além do Jornal da Nossa Cidade, quase 3 toneladas de maconha foram apreendidas esse final de semana pela Polícia Civil. Observem quantos crimes vão deixar de acontecer, de tráfico e outros crimes, de grande magnitude, por conta de uma apreensão de 3 toneladas de maconha. Isso é investigação. Isso não é a polícia militar que está passando ali e observa. Não, é um trabalho de grampo telefônico, investigação. É uma delegacia que conseguiu fazer isso na nossa região. Mas as demais delegacias não é que não querem, não podem, porque não é efetivo. Onde trabalhavam 50, trabalham 15, 20. A polícia está envelhecendo, então o policial que tinha vontade, tinha uma pujança ainda, ele fala, eu vou aposentar agora, eu não quero arrumar encrenca. De fato, não quer mesmo. Então, quem sofre com isso? A sociedade. E o fechamento das delegacias é péssimo, porque a resposta é a seguinte, mas o plantão central lá na CPJ, no 1º DP, está funcionando. Tudo bem, o camarada mora na ponta da praia, não tem automóvel, depende de transporte coletivo, sábado à noite, domingo à noite, como é que ele vai fazer para sair de casa? Vai apanhar um táxi? Nem todas as pessoas têm condições disso. Então, quem paga essa conta, ao final, é o povo. Agora, o que mais me chama a atenção, me parece que o Estado, digo o Estado de São Paulo mesmo, não quer uma polícia eficaz para investigar as mazelas do próprio Estado, o que aconteceu na União. Hoje a Polícia Federal prende pessoas de grande envergadura do governo. Prendem, investigam. Será que o Estado de São Paulo não quer uma polícia eficiente para investigar as suas próprias mazelas? É isso. Pois é, isso a gente vem discutindo aqui, debatendo aqui já há bastante tempo e essa matéria da Veja prova que nós não estamos aqui falando de coisas fantasmagóricas ou criando factoides. Isso é verdade, é real, não é só na região metropolitana. O Dair lembrou bem, não é um privilégio aqui ou um não privilégio do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo. Vem acontecendo isso pelo Brasil afora, não é muito pior em outros estados, enfim, porque nem a PM vai bem, né? 100 mortos, 100 policiais militares mortos
em 2017 no Rio de Janeiro em 8 meses, é uma piada. É né? muito, é um número elevadíssimo. E nós observamos essas matérias, essas reportagens, as famílias sofrem, né? Então, se a família fica com medo, para os policiais vivos, os sobreviventes, a própria família deve também conversar com o policial, olha, só faça o teu, não vai além disso. Não se exponha, mas existem operações que os policiais precisam entrar nas favelas, nas comunidades e trocar tiro. Todos os dias acontece isso. Isso até um aplicativo, por incrível que pareça, daí eu vi isso outro dia, um aplicativo de celular, para o turista norte-americano, ele sabe em qual local está acontecendo um tiroteio no Rio de Janeiro e qual o tipo de calibre usado nas armas. Isso é um absurdo, gente. Lá nos Estados Unidos, o camarada vem para cá, né? Então ele sabe, olha, no Rio de Janeiro, nesse instante, em tal bairro, lá em Jacarepaguá, por exemplo, está acontecendo um tiroteio entre a polícia e milícia, ou entre milícia e bandido, ou o que vai, com fuzil. Então ele já sabe. Isso é uma vergonha para nós, isso aí depõe. Um país que aconteceu Copa do Mundo, Olimpíada, que nós gastamos não milhões, milhão é mixaria, bilhões na edificação de estádios. E hoje nós não conseguimos abastecer viaturas, não existem médicos nos pronto-atendimentos, professor apanhando, né? Nós acompanhamos isso recentemente também, professor apanhando. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Falta de educação, cultura. Precisamos investir na cultura hoje para nós resolvermos isso para daqui 20 anos, 30 anos, não agora. Agora, o Santana, antes da sua intervenção, eu queria destacar aqui um texto curioso aqui do Eduardo Veloso, né, no site da Tribuna. Na última apreensão, 2 toneladas de entorpecente foram encontradas, de maconha, né? Num caminhão estacionado em um galpão no Valor. Vai prevalecer a lei da oferta e da procura, que rege as relações do mercado, o preço da maconha vai disparar na região. De uma só vez, na madrugada de domingo, ontem, né? Madrugada de ontem, a Polícia Civil fez uma apreensão recorde da droga em Santos, retirando de circulação 2.159 quilos do tóxico, da maconha, né? No caso, né? 4 homens foram presos, enfim, no último dia, primeiro policiais do 5º DP de Santos já haviam apreendido 624 quilos da maconha na Zona Noroeste. Há alguns colegas, né, que estão assim meio que chocados com o texto do Veloso, né, a gente discordando, enfim, não, mas como é que pode relacionar a apreensão com o mercado, enfim, eu acho que o Veloso faz um texto absolutamente... Verdadeiro. Verdadeiro. Parabéns pro Veloso, é isso aí. Verdadeiro. Só que não admitir é uma hipocrisia pura. Hipocrisia pura, não é verdade? Hipocrisia pura. Aqui, como teve a crise do açúcar na guerra, né? Não some açúcar, some feijão, de vez em quando some algum produto da praça, some carne na época do Sarney, quando estavam caçando boi no pasto, lembra? Então... Sumia combustível quando tínhamos o que aconteceu? Compraram o câmbio negro. Então, a droga é a mesma coisa, que sumiu a droga da praça, quem tiver vai levar enquanto essa facção aí que foi atingida por essa apreensão tá chorando, a rival, o concorrente, entre aspas, né, vai vender mais caro. Tá morrendo de rir, né? Tá comemorando. Deve ter promovido um churrasco aí para comemorar. Falou um negócio aqui, quando ele falou do dinheiro mal gasto, falou de estádio de futebol, estava me lembrando uma reportagem que também li, e fala, o estado do Cerro Porteño, no Paraguai, o Cerro Porteño construiu um estádio lá no Paraguai para 45 mil pessoas. Sabe qual foi o custo? 5% do que custou Itaquerão. 5%. Um estádio para 45 mil pessoas. Você vê o nível de roubalheira que foi essa Copa do Mundo no Brasil. Copa do Mundo e Olimpíada. Estádio custando bilhões e sem utilização. Lá no Pantanal, no Brasil hoje. Esse filme parece o pior. Nas dunas. Do tempo. Mas tudo é um conjunto. Falta dinheiro para a polícia. Claro. Mas não falta dinheiro para essa malandragem. Quer dizer, custando bilhões, e é de dólares, não é de reais. Um estádio custando $1 bilhão, $1,2 bilhão. Os Jogos Olímpicos são a mesma coisa. E não serve para... Aí tem que levar time para jogar lá, porque não tem time para jogar. No Amazonas, em todo lugar. Esses estádios são uma verdadeira... É falta de prioridade. A Arena do Pantanal hoje? E a Arena das Dunas, todo o sujeito que acompanha minimamente, não precisa nem ser um torcedor fanático, apaixonado, todo fim de semana. O cara que acompanha minimamente futebol sabia que seriam inúteis. Outra coisa, nós gastamos dinheiro, mas se esses espaços fossem utilizados, como construíram lá no Rio de Janeiro, Brizola construiu o Sambódromo, então aqueles espaços são utilizados durante o ano
para as salas de aula. Durante o ano letivo, aquilo, as crianças vão lá estudar, etc. Mas estádio de futebol, alguns, não falam todos, foram construídos verdadeiros coliseus, né? Verdadeiros coliseus, uma coisa bacana, faraônica, milionária. Milionária não, bilionária. E qual a utilização disso? Nada. Nem shows são feitos lá. E para dar uma noção de valor, a gente fala 5%, tá? Se o estádio do Itaquera custou 1 bilhão de dólares... E meio, né? Não foi? 1 bilhão, né? Foi 1,5 bilhão? 1,5 bilhão de reais? Um bilhão. Acho que com os aditivos até passou disso. 1 bilhão. Quanto? 1 bilhão e 400 1 bilhão milhões? e 400 milhões. De reais, né? De reais. Então, aqui, lá do Paraguai, custou 70 milhões. 70 milhões. Quer dizer, se foi 1 bilhão, é 50 bilhões. 50 milhões. Quer dizer, aqui se gasta bi e lá 50 milhões. O mesmo estádio. Então, essa vergonha, né, que é que tem que ver se esse Brasil lá, agora se passa limpo com Lava Jato, com tudo isso que está se fazendo. Vamos ver se muda a cultura, né? O estádio de Itaquera é do povo. É do povo. O dinheiro era do BNDES, repassado pelo Odebrecht, que fez o estádio, financiou para o clube lá que utiliza lá o estádio, e esse clube aí não paga. Nunca pagou uma fatura, não vai pagar nunca. Esse clube aí que está em primeiro aí no campeonato. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho para a sequência aqui do Ponto de Vista. Já, já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Jornalismo da Santa Cecília TV. As principais notícias da região na sua TV. Assista de segunda a sexta, Caderno Regional. 7h30 da noite com representação 10h30 da noite. Irineu Alves comanda o telejornal mais próximo de você, com uma super equipe de profissionais cobrindo os fatos na hora que acontecem. E durante toda a programação, flashes com notícias mostrando a sua cidade em tempo real. Jornalismo da Santa Cecília TV. Diferenciado como você. Muito bom, de volta aqui na sequência do Ponto de Vista, o Dair Gonzalez conosco aqui, o Armando de Matos Júnior também participando mais uma vez do programa, Santana atento às redes sociais, né? E a gente destaca aqui o Jornal da Hora, que circulou pela cidade de Santos, toda a região metropolitana nesse final de semana. Está aqui a capa O Mais Covarde dos Crimes, não é? E se trata exatamente dos crimes sexuais contra crianças, adolescentes, enfim, é isso, não é, Marcos Santana? Isso. Na semana passada nós conhecemos um caso de um educador que trabalhava num projeto da prefeitura e foi preso em flagrante nas vias de consumar um ato sexual com uma criança. A polícia, o pai da criança conseguiu identificar esse ataque a tempo e ele foi preso em flagrante, agora ele já foi posto em liberdade e acho mais do que nunca é um assunto que merece muita preocupação
não só das autoridades, mas também do próprio seio familiar. Os pais devem ficar muito atentos ao comportamento das crianças. Então, essa matéria que publicamos nesse final de semana vem justamente para alertar a gravidade da questão, que pode ter, além de ser um ato muito covarde em si, pode trazer consequências muito graves para a criança, né? Pois é, e ultimamente vem se destacando na mídia com uma certa frequência esse tipo de caso, né, Armando? Sim, por conta das redes sociais e por conta da facilidade de transmissão de dados via WhatsApp, via telefone. Esses crimes sempre aconteceram, a vida toda aconteceram, desde os primórdios. Só que hoje em dia, pela facilidade, né, das pessoas têm para se comunicar e trocar fotografias, lembrando que você hoje no Estatuto da Criança e do Adolescente é um tipo penal que simplesmente você manter a fotografia de uma criança nua ou num ato sexual, né, que nós chamamos vulgarmente de pedofilia, isso é crime. Então a pessoa fala, mas eu não posso ter na minha tela de computador ou no meu computador? Não, não pode. O simples fato de guarnecer aquilo no computador ou transmitir para outra pessoa já é crime. Por conta disso, a incidência, esse aumento que nós acompanhamos. E isso é muito triste porque a prova é muito difícil. Porque geralmente a criança ou a moça muito jovem fica envergonhada de comunicar isso aos seus pais, aos seus genitores. Então, quando isso vai para a polícia, é muito difícil a investigação para aflorar a prova, entendeu? É lógico que, como eu disse, as redes sociais, isso é uma prova perene, mas às vezes a polícia não consegue chegar. Eu conheci recentemente, reconheci não, né? Estava no escritório de contabilidade da contadora lá que a gente tem há muitos anos, né? E de repente abre a porta e entra um rapaz ali, não muito bem apessoado, enfim, umas vestimentas também muito humildes, né? Precisava de dinheiro e confessou ali para todos que tinha acabado de sair da prisão, né? Qual foi o crime que ele cometeu? Ele matou o cidadão que tentou abusar de um filho dele, né? Ele disse que não se arrepende. Foi preso, confessou o crime e disse que mandou o cara mesmo para o inferno, porque se precisasse faria de novo, porque é uma coisa inadmissível. Olha, a reação assim, momentânea, né, o Daíra, a gente não sabe como pode reagir tendo um filho, né, um neto, um sobrinho, enfim, o filho de um amigo, enfim, numa situação como essa. Agora, um professor aí realmente passa da... Então, esses doentes sempre existiram, né, irmão? Isso é histórico, né? Mas o que hoje, de fato, facilita é essa disseminação pela própria rede social, essa facilitação. É importante que os pais comecem a fiscalizar os computadores dos filhos. Tem que ter um pouco mais de atenção. Não é... A pessoa é criança, né? Não é invasão de privacidade, não. Ela tem limites nas comunicações. Então, o pessoal Facebook valoriza demais a figura da mulher, às vezes a menina não está muito preparada para receber aqueles elogios, né? E fica mantendo contato com quem não conhece. Então, às vezes, até essa situação acaba levando a esse aumento de casos que a gente... O que o Daíra falou é bastante interessante. A pessoa se sensualiza demais. Às vezes as crianças de 12 anos se sensualizando demais numa foto. Não quero culpar a mulher, não. Mas o pai, a mãe, a família... precisa começar a fiscalizar isso, quer dizer, como ela se comunica, com quem ela se comunica, o tipo de conversa que ela tem, quem são as pessoas, porque essas pessoas, invariavelmente, são bem mais velhas, né? E vai na fragilidade da menina que se comunica com ele, que acredita nas conversas, né? E acaba induzindo a prática do ato que ela não concorda, né? Quando vai ver, já é tarde, né? É bastante triste isso, porque no passado quem trabalhava era só o homem, era só o pai. Hoje a mãe trabalha para ajudar no lar, nas despesas, o pai trabalha. Então acaba delegando para o irmão mais velho, para que a criança, o jovem, fique em casa lá na tela do computador. Você acaba dando alguma coisa para suprir isso. Então você dá um tablet para o filho, você dá um celular. Só que quando você esquece, quando você dá um celular aberto para o seu filho, as portas do mundo estão abertas, tanto para o bem como para o mal. Lembrando que a maioria dos crimes sexuais acontecem dentro de casa. Ou com aquelas pessoas do seu entorno, pessoas conhecidas, né? Aquele negócio do estuprador de rua, existe isso? É lógico que existe. O estuprador, crimes de estupro coletivo, nós temos acompanhado isso. Até no Brasil, isso acontece. Mas, geralmente, o crime sexual é praticado por alguém da família. O pai, o companheiro da mãe,
o namorado da mãe. Precisamos tomar cuidado também com aquelas coisas que são forjadas, né? Existe muito isso também, existe uma incidência muito grande, cresceu muito. Então, por um motivo de separação, existe aquele momento da briga, no primeiro instante o casal briga e a companheira acaba acusando o ex-marido, o ex-companheiro de um crime sexual. Isso acontece muito, não estou aqui acusando as mulheres, falando nada disso, mas acontece. Lamentavelmente, em alguns momentos isso acontece. As estatísticas estão aí, inclusive a Veja desse final de semana fala sobre isso, né? E fala sobre a obra Medeia, né? A Medeia que matou as 2 crianças por conta de uma paixão do seu ex-marido. Então isso acontece também. Muito chato, muito triste, mas acontece. Não, você vai num restaurante, numa pizzaria, numa lanchonete, seja lá o que for, você está sentado, de repente você vê um casal, né, no celular, com 2 crianças. Aí o menino de 2 anos e meio, 3 anos e meio, a mãe pega, liga para ele, se diverte aí. Aí fica lá o moleque. E ninguém conversa, né? Mas ninguém conversa mais. Ninguém conversa. Se tem 2 casais, por exemplo, como eu presenciei agora no final de semana, né? Tá lá os 2 casais conversando, 2 crianças de um lado, uma criança do outro, enfim, a cada criança com o celular na mão, tiriri, joguinho e tal, não sei o que, isso vai, isso vem e tal, não sei o que. É uma coisa louca, né? Mas olha, eu ia falar sobre isso. Essa febre do... Você tem o WhatsApp, né? Agora e o Facebook, Instagram, é tudo online, agora tudo muito rápido, né? E eu fui na formatura do meu filho, agora no Mendes, né? Nesse último sábado. Ele formou em engenharia. Formou aqui no Santa Cecília. Parabéns. E eu fui na festa lá. Teve o baile dele. Numa mesa próxima a minha, tinha uma menina, devia ter uns 18 anos. Eu cheguei lá, era mais 11h15. A menina estava sentada. Eu saí de lá 4 horas da manhã. Né? A menina ficou o tempo inteiro mexendo no celular. Não conversava com ninguém, só no celular. Absurdo. Quer dizer, ficou aquele tempo todo, 6 horas ou mais, só ali no celular. Passava, brincava, mas no celular. Falava, passava alguém, mexia, mas continuava. Depois, completamente alienada de tudo que ia acontecer no seu entorno. Numa festa. Imagina no outro ambiente. No dia a dia, né? Então, no dia a dia fica pior ainda, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, são cuidados aí que a gente, evidentemente, lembrou bem aqui o Armando, né? Os casais, o Daír também lembra bem, casais há 30 anos atrás eram de uma maneira, há 20 já mudavam um pouco, há 10 eram de outra, agora mudaram completamente. Quer dizer, é uma coisa maluca, os pais têm que ir à rua buscar o dinheiro, o trabalho, enfim, né? Onde tem, né? E os filhos ficam aí realmente nessa situação um pouco abandonados, não é abandonado na acepção da palavra, né? Mas falta aquela interação, aquela fiscalização, aquela autoridade paterna, materna. Até porque me parece que a própria escola hoje incentiva, né? A escola que os meus filhos estudam incentiva a informática, né? Então você tem aula hoje, não tem como, profunda, né? É algo que veio para ficar, vai mudar o mundo, já mudou, né? Olha só a relação das pessoas, algumas profissões vão desaparecer, outras estão desaparecendo com o tempo, e isso é coisa de 20 anos, né? 20, 25 anos que nós começamos a manipular esses aparelhos. Vocês imaginem daqui 15, 20, 50. Então, isso vai acontecer, isso no comércio, isso no transporte, isso nas profissões. É algo que veio para ficar e é imutável. Diga, Santana. Não, acho que ainda, cada vez mais, os pais desaprenderam a serem pais, né? Eles estão delegando a função de educar primeiro para a escola e agora para os dispositivos eletrônicos. Então, cada vez mais, os próprios pais eles têm que aprender a serem pais, a serem responsáveis, serem presentes e passar bons exemplos para os seus filhos, né? Olha, eu vi, mudando um pouquinho de assunto agora, antes da gente fechar esse segundo bloco, né? Tem um tempinho ainda para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Eu não sei não foi na Veja, eu acho, né? Mas saiu agora esse fim de semana uma foto do ministro Gilmar Mendes, do STF, né? E lá a capa, o Brasil discorda, o Gilmar Mendes discorda do Brasil. O juiz que discorda do Brasil. Foi na Veja. Foi na Veja, né? O juiz que discorda do Brasil. É porque na Veja São Paulo é que veio... Foi do delegado. Do delegado, do sofrimento da Polícia Civil. Isso. E na Veja Nacional é que vem essa situação... O juiz que discorda do Brasil. E o Sérgio Moro fazendo críticas abertas, agora diretas ao Gilmar Mendes, que não deve soltar, não é? Emitir sentenças de soltura contra quem é condenado na segunda instância. Enfim, ou seja, é uma confusão aí que ninguém entende mais nada, hein, Odair? O Brasil está virado de cabeça para baixo. O Brasil está virado de cabeça... Pode escrever. Hoje não dá para confiar em mais nada. A gente não confia no político, não dá para confiar no povo, não dá para confiar no legislativo, no executivo.
E no judiciário, que é a tábua de salvação, quer dizer, um judiciário forte faz um país forte, tem como nação forte, né? O judiciário do Brasil, infelizmente, está enfraquecido, venda de sentença em todos os níveis, você escuta falar, lê e fica sabendo. Eu nunca vi, olha, há 20 anos atrás, eu não sabia o nome de nenhum ministro do Supremo. Hoje, qualquer criança da quarta série sabe o nome de todos os ministros do Supremo. Sabe por quê sabe por que sabe? Porque eles viraram artistas globais. Todos eles, todos. Midiáticos. Todos. Eles querem falar na mídia. Eu digo o seguinte, nós não temos que saber o nome de ninguém, ele não tem que dar satisfação para ninguém. Os ministros do Supremo, ou do STJ, ou do STF, sei lá o que for, eles não têm que dar satisfação para ninguém, como procurar, como desembargador, é para ninguém. É para ele, é para a lei. Ele estudou, fez concurso, tem cargo vitalício, ninguém vai tirá-lo daquele cargo, o povo não vai tirá-lo pelo voto, ele só tem que dar satisfação à sua consciência e fazer de acordo com a lei, aplicar com justiça aquilo que ele aprendeu, que está na lei, que está no código, ponto. Agora, o que se vê hoje é ministro dando entrevista, pré-julgando casos. Não, esse aqui, ali não. Você vê ministro dando entrevista, defendendo ponto de vista daquilo que nem foi apreciado e que poderá eventualmente cair na mão dele para julgar. Isso aí começa com então ele dá entrevista como ator global. E eu já vi um falar assim, não, a gente tem que dar satisfação para o povo. Não tem que dar satisfação para o povo coisa nenhuma, tem que fazer de acordo com a lei. Se a lei está errada, o Congresso muda a lei. Vota em gente competente para mudar a lei. Mas não o juiz legislar. Juiz não legisla, não tem capacidade de legislar. Ele tem capacidade de julgar. Se ele quiser legislar, vai se candidatar a alguma coisa. Aí sim. E o que se vê hoje, infelizmente, são ministro do Supremo, dando entrevista como ator global. Eles querem hoje competir com o ator da Globo. Eu, se fosse ministro, vier alguém me entrevistar e falar assim, vai perguntar no processo. Aqui não falo nada. E é assim que tem que ser. Juiz de Santos aqui da primeira instância, mas se você vê algum deles dando entrevista, não dando. Estão trabalhando nas suas funções e fazem direitinho, então lá não tem que dar entrevista para ninguém. Ah, eu soltei, eu prendi, eu dei tanto de pena. Tem que dar nada. Trabalha com a sua consciência e aplica a lei com justiça. Infelizmente, o Supremo está corrompido e essa delação do Palocci vai derrubar muita gente. Ele fala já numa corrupção, num dinheiro que foi pago a um ex-ministro do STJ, né? STJ, não STF, né? E, inclusive o nome dele foi citado aí nas matérias aí do site da UOL, da Folha de São Paulo. Enfim, o Santana concorda comigo, né? Isso. O problema inicial já vem... o critério de escolha, né? O critério de escolha é o presidente da República, né? Mas aí o cara vai lá para o STF. Bom, o ex-presidente do STF, que julgou o mensalão. Joaquim Barbosa, na verdade, foi indicado pelo PT, pelo presidente Lula, e depois botou o PT todo na roda, né? Você viu, Joaquim? Você viu? O perfil é completamente diferente. Começaram a filmar julgamento, e eu observava, eu confesso que eu não tenho muita paciência para ver isso. Mas eu vi algumas vezes, na discussão do mensalão, na votação do mensalão, e o Armando é advogado, sabe o que eu vou falar. Quando você está relatando, se já fez sustentação oral, sabe como é que funciona. Está relatando o voto, ele não pode ser interrompido. Não pode ser interrompido. O Joaquim Barbosa, ia falar Joaquim Cruz, que dava salto, é outros saltos. O Joaquim Barbosa, ele era intempestivo a todo momento. Ele atrapalhava a votação, ele atrapalhava a declaração de voto, o relatório de voto, a todo momento isso. Lembra disso? Lembro, ação penal 470. E o pessoal aplaudia como se fosse uma grande coisa. Quer dizer, está fazendo merda pro povo, quem tem que fazer merda pro povo é político, que precisa de voto. Esses caras não precisam de voto. Ele já está nomeado, vai ficar lá até morrer, até os 70 anos. Se não, fica lá. Então, o político pode ser demagogo. E o povo tem que saber quem é e quem não é, e vota em quem não é. Pronto. Mas não no juiz. Vamos fazer um intervalo. Na volta, o Armando avalia também essa situação que envolve o ministro Gilmar Mendes, não é? Todas as críticas que são disparadas contra ele e contra o próprio Supremo Tribunal Federal, né? Já.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Mistérios resolvidos. Curiosidades das principais celebridades do país. Dicas importantes para sua qualidade de vida. Programa O Guru, com Robério de Ogum. Exclusivo na programação da Santa Cecília TV. Acompanhe entrevistas e reportagens especiais. O Guru, na Santa Cecília TV. A maior programação regional da sua TV. Dia 8, a grande festa da nossa padroeira. A partir das 9 da manhã, flashes ao vivo com informações e curiosidades. E às 9h30, missa solene na Catedral e retorno ao santuário. Festa de Nossa Senhora do Monte Serra. Só na Santa Cecília TV, a TV que não para de crescer. Apoio Prefeitura Municipal de Santos, Colégio Universidade Santa Cecília e Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista. Juntos para fortalecer o comércio. Se você é estudante de pós-graduação da Unisanta ou de qualquer outra universidade, participe do 6º Encontro Nacional de Pós-Graduação, dias 10 e 11 de novembro. Apresentação de trabalhos em painéis e orais, visando uma evolução dos temas para submissão em revistas científicas. As inscrições são gratuitas até 2 de outubro pelo site www.unisanta.br/ENPG. Universidade Santa Cecília, primeira da Baixada em ranking mundial sobre excelência de pesquisas. Há 56 anos, promovendo transformação social e conhecimento científico. Muito bem, sequência aqui do ponto de vista. Então, o Armando de Matos Júnior fica à vontade também para fazer essa avaliação com relação ao STF, especialmente com relação à revista Veja, que traz na capa, uma capa contundente, né, corajosa. Gilmar Mendes, repita aí a capa, contra o Brasil, não é isso? O juiz discorda do Brasil. É, né? Uma coisa assim. Discorda do Brasil. Bastante interessante essa capa, mas antes eu queria ponderar algumas coisas. O grande problema, o grande erro, é você começar a transmitir julgamento do STF, dito aqui pelo Odair, pelo colega de mesa, foi o grande erro. Isso é uma coisa reservada para os advogados e para as partes. Quando você coloca na TV Justiça em tempo real, aquilo vira uma novela. Então o cara já vai com um terno diferente, o cara corta o cabelo cada 15 dias, todo bonito, põe uma gravata bacana, porque ele sabe que ele vai para a televisão em tempo real, vai para o Facebook e vai para as mídias sociais, etc. Então, pondera-se uma série de coisas. Então, isso não está certo. Né? Eu acho que o sujeito tem que ter ali liberdade para falar. Os próprios advogados, né, sabem que quando estão ali sustentando o Ministério Público, os ministros, aquilo é observado, até a forma de fala, de roupa, gestual, tudo. Então, foi um grande erro. Esse foi um grande erro. Agora, voltando... A ideia inicial era que... A ideia inicial era muito bacana, que desse publicidade. Mais publicidade, transparência. A publicidade, são as partes envolvidas. O advogado pega o avião, como eu já fiz várias vezes, vai para Brasília, chega mais cedo, se inscreve lá e faz a sustentação oral do seu processo, né? Tanto para o pleno como para as duas turmas. Agora, você botar isso na internet, você botar isso num programa de televisão, que é um programa de televisão. Chama reality show. É errado. Aí o ministro levanta a voz, usa uma palavra que a turma não conhece e lê um voto ali que sabe-se lá se foi ele que fez realmente. Né? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Isso é verdade. Sabe lá se foi ele que fez. Isso é muito ruim. Né? Até porque o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o Peluso, ele já comentou isso na revista Veja e em vários programas, que ele não dá conta de tudo. São vários processos para relatar juiz. Então, eles estão lendo ali um voto que não foi ele que fez. Não é por maldade, é porque não há tempo real, não há espaço físico na vida dele para que ele promova tudo aquilo. Ponto. Com relação ao Gilmar Mendes, pode falar o que quiser dele, mas ele é corajoso, hein? Ele já deu hábeas para várias pessoas.
Já bateram muito nele, estão batendo nele. Isso não há dúvida. Ele é o único ministro que combate literalmente o Ministério Público, a atuação do Ministério Público, especialmente do procurador Janot, que está se aposentando aí, que vai embora. Recentemente ele disse que faça boa viagem, que foi o pior procurador, né, do Ministério Público. Armando, se você me permitir... Claro. Coragem por coragem, homem-bomba também tem coragem de se explodir, né? E também, na verdade, o que se muito questiona no comportamento do Gilmar Mendes é que essa obediência dele ao rigor da lei é apenas para os amigos. Para os inimigos, não, né? Ao contrário, né? Essa obediência é com os inimigos. Com os amigos ele é mais flexível, ele acha que não é bem assim, a relação com os amigos, com os compadres, né? Ele acabou de ser confrontado aí com uma questão que envolveu o rei do ônibus no Rio de Janeiro, que ele é padrinho de casamento do filho do indiciado. Então, por 2 vezes, ele concedeu habeas corpus. Em outras ocasiões semelhantes, ele foi mais rigoroso. Quer dizer, então, ele usa de 2 pesos e 2 medidas para situações idênticas. Exatamente, né? Mas voltando ao que eu falei, ele é corajoso, porque ele se expõe, ele permite essa exposição desse confronto, porque ele deveria se dar como suspeito nesse caso. Gera um debate danado, porque polêmica. Foi padrinho da menina lá, foi ao casamento, levou a moça para o altar, deveria falar, eu sou suspeito, passa para a relatoria do próximo, que eu não sei quem é, mas é o próximo. Agora, que ele é corajoso ele fala. Agora, essa discussão de nós começarmos a cumprir a pena antecipadamente em 2º grau, isso deve ser revisto. E ele está voltando nesse assunto, está discutindo isso novamente, porque eu não sei a ideia do Odair. Mas eu entendo que a pena deve ser cumprida após o trânsito em julgado. Eu também acho. Não, eu vou mais longe. Eu vou mais longe. Você só é considerado culpado, eu já falei isso aqui, talvez nesse programa dele, não sei se falei, quando você é irremediavelmente declarado culpado, ou seja, não tem mais apelo, não tem mais grau de recurso. Você transitou em julgado ou por qualquer uma das circunstâncias ou porque não tem mais jurisdição para você estar levando o teu apelo. Então você está inapelavelmente culpado. Ponto, aí sim, prende e resolve. E eu falei que essa lei da ficha limpa, para mim, é inconstitucional também, porque se eu sou condenado, eu graças a Deus nunca fui, você é condenado em primeira instância aqui em Santos, vai para o Tribunal de Justiça de São Paulo, é condenado, você está inelegível, proibido de concorrer. Você tem ainda, além dos agravos, apelos e tudo que recursos, seja lá quais forem os tipos de recursos, para o STJ e para o STF. Você faz um desses recursos, é inocentado, quem paga o prejuízo de você não ter concorrido uma eleição ou perdido a oportunidade de ser algo? Pior do que concorrer ou não concorrer é ser preso. E for declarado culpado. E no teu grau, a discussão hoje é prender. Prende porque foi condenado em 2ª instância. Tá certo. E depois quando for para o STJ e perder? E ganhar lá? Prova que foi absolvido porque nada daquilo aconteceu. Exatamente. E se a sentença for reformada, quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar isso aí? Mas dificilmente... Não é dificilmente, porque se fosse dificilmente, nós não precisaríamos do STJ e do STF. Então, se é assim, encerramos. Mas aqui tá, essa é uma dúvida interessante. Vamos lá. Nós realmente precisamos de STJ, de STF? Precisamos. Mas não são muitas instâncias para você recorrer? Nos países de primeiro mundo funciona dessa forma também. Nós precisamos analisar as questões processuais e as questões constitucionais. Isso. O STJ serve para isso, para ver se aquele processo teve o seu rigor, teve a sua marcha correta. E se no Poder Judiciário, o Ministério Público, a Advocacia trabalhou com perfeição naquele caso. Agora, se nós formos começar a executar a pena em 2º grau, vamos encerrar com o STJ. Claro. Vamos pegar aquele prédio, construir uma escola, construir um museu. E o prédio do STF é a mesma coisa. Não, mas o STF é para... Não é assim. Questões constitucionais. Não é assim, não é assim. O problema é que no Brasil tudo virou questão constitucional, tudo acaba barrando lá, né? Mas a nossa Constituição é muito complexa. A artifício de advogado que leva para uma questão constitucional e leva para o STF. O que não pode é o filtro. Nós discutirmos acidente de trânsito, quem vai pagar quem, isso chegar no STF. Isso é inadmissível, isso eu concordo. Agora, questões de liberdade, onde existe uma pessoa que foi condenada em 1º grau, a pena foi reformada em parte, diminuiu-se a pena em 2º grau, agora já executar a pena, não, existe o 3º grau, existe o STF, desde que consiga subir, porque para subir também, o Odair sabe que é complicado. Você conseguir a subida de um recurso ordinário, extraordinário, é uma dificuldade.
Precisa fazer ali um trabalho muito bem feito. Os advogados fazem isso para conseguir que esse recurso suba. Muito difícil. Mas se subir, deve ser reapreciado. Senão, nós vamos acabar com essas instâncias e deixar esses juízes em casa. Não precisa mais deles. Eu lembro que o Vicente Cassone disse isso aqui no programa anterior que a gente tinha aqui na casa. Exatamente isso. Se você for prender após a segunda instância, então você liquida com as instâncias que vêm. Lembrando, Boturão, que não é o cara é condenado, vai preso. Se ele levar 2 anos, 3 anos, para ter uma sentença, de repente uma sentença favorável, quem devolve um valor, quem devolve a liberdade dele? 3 anos, 2 anos, um dia preso. Ah, mas o Estado vai indenizar. E o Estado não tem dinheiro para botar gasolina no carro da polícia. Vai indenizar o quê? Entra lá no precatório. Aí o seu neto vai ver esse dinheiro daqui 50 anos. E como é que se avalia isso, né? Como é que se põe preço na liberdade? Como é que se avalia um dia de um homem preso, inocente? Me fala. Quanto custa a liberdade de um homem que teve a sua vida devassada, destruída, o filho com o nome na internet, que pôs na internet não sai nunca mais, né? É pior que SPC Serasa, não sai nunca mais. Então me digam, quanto custa isso? Não tem como avaliar. Olha, a justiça boa é a justiça rápida. Infelizmente no Brasil não se faz justiça. Devagar, lenta e parada. Ela é muito lenta, para ambos os lados. Tanto para facilita mais para quem é bandido mesmo. Porque o cidadão de bem acaba pagando pelo bandido. Nos Estados Unidos, eles fazem aqueles acordos, né? O Ministério Público fala assim, escuta, você quer ser processado ou quer fazer um acordo aqui comigo, você vai ficar 6 meses preso e pagar tanto? O cara sabe que fez o crime, que se a investigação prosseguir, vai chegar nele... Vai ficar 10 anos. Ou pena de morte, né? Eu aceito 6 meses preso, 1 ano preso e pagar $30 mil para a cidade e tal. O cara topa. O Estado não gasta o dinheiro, porque esse aparato custa milhões, bilhões. Ao passo que aqui, um furto de bicicleta tem primeira instância, segunda instância, terceira instância. Faz um acordo. Fala, meu amigo, você furtou a bicicleta. É o que a cidade de Santos entende. Lá o promotor entendeu. Então, o senhor quer pagar prestação de serviços à comunidade e pagar tanto de dinheiro lá para a vítima? Eu aceito. E não tem o processo. Então é muito mais inteligente. E lógico, quem julga é o povo. Lá são jurados, não são 7 como aqui, são 11. Né? Lá é completamente diferente o sistema. Só que o sujeito só vai ser processado quando ele tem certeza da sua inocência. Fala, não tem nada a ver com isso. Ou paga para ver, ou então blefa. Mas aí se dá mal, às vezes vai para cadeira elétrica. Boturão, eu queria aproveitar que a gente está falando sobre o Gilmar Mendes e aproveitar também a participação de 2 grandes advogados aqui para falar sobre um assunto que também aconteceu na semana passada, outra decisão do Gilmar Mendes, que ele concedeu um habeas corpus por um condenado em segunda instância, um homem condenado por crime da ordem tributária, que na prática colocou ele em liberdade. E aí... dono de uma fortuna de bilhões de dólares. Então, né? e aí, por analogia, que muito está se comentando no meio jurídico, até gostaria de saber a opinião de vocês, que na prática, essa decisão do Gilmar Mendes, sem querer, ele abre uma perspectiva do Lula conseguir disputar a eleição, porque mesmo que ele seja condenado em segunda instância no TRF4, ele pode recorrer à instância superior, conceder um habeas corpus e ter o direito de ser votado. E aí sim ele seria candidato a presidente da República. Essa história que estão maquiando aí... Há controvérsias, hein? Pois é, tem uma polêmica, né? Isso é uma história complicada. Falando, olha, se ele for condenado em segundo grau, ele não pode mais ser candidato. Não é nada disso. Não é nada disso. A história não é bem assim. Ele tem condição, ele tem vários advogados, existem vários recursos jurídicos para que até o dia de sua diplomação ele consiga um remédio jurídico para tomar posse. E depois ele não sai mais do cargo. 4 anos, 8 anos. Então essa história, olha, se o Tribunal Regional Federal em segunda instância julgar nos próximos meses e a sentença do Sérgio Moro for mantida, ele é inelegível. Não é. A história não é bem essa, não. Não, mas aí é o seguinte... Não, mas é que tem a lei de ficha limpa, é o que eu estou falando. Ficha limpa. É que tem a lei... Se disputar a eleição... Mas ele pode recorrer... Pela lei da ficha limpa, que está em vigor, e eu não vi nenhuma ação direta de constitucionalidade questionando aquilo que eu falei até agora, então ela está em pleno vigor. E aí, por essa lei, ele estaria inelegível. Teria que alguém, e ele tem advogados bons, acabar com essa... Então ele vai ter que assumir que ele está querendo acabar com essa lei. Foi criado no governo dele. Já um precedente. Precedente. Aí você você tem que declarar, entrar com essa ação para declarar inconstitucional aquele texto e pedir, através de um mandado de segurança, que se aprecie e dê condição a ele de elegibilidade, porque os efeitos da lei estão suspensos por força da ADIM que ele propôs. Aí você vai criar uma polêmica
de anos aí. Agora, né? o Sérgio Moro condenou o ex-presidente Lula a 9 anos e meio por conta do caso do triplex do Guarujá, não é? Solares. O Solares. Ele recorreu, agora, segunda instância, que é o TRF4 em Porto Alegre, não é isso? Isso, exatamente. E agora já todo mundo, a pessoa já dizendo que correu em velocidade, tipo Usain Bolt, o processo, né? Mas ele não correu, ele chegou. Uma coisa é chegar, outra coisa é andar. Andar. Agora, não sei se vai ser mais rápido, se vai ser mais curto, enfim. O que eu digo é o seguinte, isso tem que ser resolvido, na minha opinião, até o período pré-eleitoral. Se o ex-presidente Lula tiver, ou Lula, Pedro, Paulo, Joaquim, Manuel, quem for candidato a presidente da República, não pode ficar essa discussão ao longo da campanha. Ah, mas ele aí, isso, aquilo, a questão, porque o caso do triplex, o caso disso, o caso daquilo. Se estiver com a chapa confirmada... Inscrita, confirmada pelo STF, exatamente. Tem que disputar. E se ganhar, tem que assumir. O ponto é exatamente esse. Lógico. Isso é direito eleitoral puro? Não é no dia da eleição, não é na posse, não é em sua diplomação. É com a sua inscrição, o presidente Lula, com a sua inscrição, nenhum problema até o dia da inscrição. Se a sentença não for reapreciada até o dia da sua inscrição e o seu nome for inserido na chapa, ele é candidato. Não mais no dia do pleito, do sufrágio, nem tampouco no dia de sua diplomação, que é dia 1º de janeiro, é isso? Então... Não, diplomação é em dezembro, né? Diplomação é em dezembro. A posse 1º de janeiro, a diplomação em dezembro. Não é a diplomação, não é a posse, é a inscrição da chapa e o nome dele. Se o acórdão não for apreciado, julgado, até esse dia, ele é candidato. Sim. Mas mesmo que não, existem remédios, recursos. Na lei da ficha limpa, já há discussão jurídica sobre isso, e os advogados dele já andaram se pronunciando por aí, que vão combater. Agora, se o TRF4 vai chegar até esse marco no julgamento, eu não sei. Lembrando o seguinte, existem outros processos na fila, não pode furar fila. Porque tem gente que está esperando também 1 ano, 2 e meio, para julgamentos de outros casos, não podem pegar o caso dele agora e passar na frente por conta da candidatura dele. Isso não é certo. Não pode porque não pode ou não pode porque a lei não deixa? Não é porque a lei não deixa, que não é uma coisa certa. Mas... Você tem lá uma montanha de processos. Você está lá para ser julgado há 2 anos, está aguardando, vão pegar o processo dele e passar na frente. Certo que agora? Você imagina a situação São 3 desembargadores, é isso que vão julgar, né? Imagina a situação desses 3 desembargadores definindo, não é? Se o ex-presidente pode ser candidato ou se não pode ser candidato. Que frio, hein? Mas é frio, é natural. Estão lá para isso. É a ciência do trabalho. É por isso que eu falei, tem que ter a impessoalidade. Né? Ele já tem cargo já vitalício, mas não tem que se envolver pessoalmente com nada. Ele não tem que ter medo de nada, ele tem que julgar. Quem diz a lei? E julga e acabou. Doa quando é. Alguma coisa por aí, Santana? O Uriel Vilas Boas estava falando sobre a questão do Rio de Janeiro. Meu amigo Uriel. A criminalidade. Ele fala o seguinte, que a nossa região corre o risco de virar um novo Rio de Janeiro, pela falta de um planejamento adequado para o sistema policial. E para completar, os vários segmentos sociais, executivos, legislativos, sindicatos patronais de empregados e associações de moradores não agem em conjunto em busca de uma solução. Basta ver o esvaziamento dos conselhos de segurança. Né? A coisa realmente não está fácil, né? O Odair tem larga experiência aqui na política da cidade, da nossa região metropolitana, e eu acredito que chegar aos níveis de insegurança e de violência do Rio de Janeiro, não chegaremos, Deus vai nos ajudar, né? Mas há que se tomar cuidado, né? Tem que se tomar cuidado, né? O problema são as facções, né? Criaram-se facções, né? Começou no Rio de Janeiro, depois em São Paulo. O Estado permitiu isso, né? O Estado permitiu. Né? Então, você vê... Às vezes tem presídio que é administrado por facção. Ou chega lá, você faz acordo e tem um bom tratamento, se não fizer, você vai ter um tratamento diferente. Né? Sim. Então, isso aí com todo o apoio do Estado. Né? Então, eu espero que em São Paulo Deus nos proteja, né? E não fique na mão dos bandidos como está lá no Rio de Janeiro. Né? A Band News tem um programa interessante, né? Um debate, discussão política, enfim, né? Os sábados por volta de 11h30, meia-noite, enfim. E estava lá sendo entrevistado um especialista em segurança pública, enfim, em determinado momento foi questionado sobre, afinal, o que é o PCC? Qual é o tamanho do PCC? Quantas pessoas representam o PCC? Aí ele virou e falou assim, vamos para o intervalo, ele falou,
Espera um pouquinho, antes do intervalo. Quantos programas você tem para eu falar sobre isso? Vamos encerrando aqui o Ponto de Vista desta segunda-feira. Obrigado ao Odair, agora cativo aqui também do Ponto de Vista, como é o Armando. Eu agradeço muito aos dois. Obrigado, Santana, que está sempre conosco. E a gente juntos de segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde, reprise 8 da noite, sempre aqui na Santa Cecília TV. Valeu, gente. Tchau.